Em abril de 1912, o mundo assistiu, perplexo, ao maior navio já construído ser engolido pelas águas geladas do Atlântico Norte. Mais de 1.500 vidas perdidas. Uma tragédia que atravessou gerações, transformada em filmes, livros e monumentos. O Titanic era o auge da engenharia humana, o orgulho de uma era. Uma promessa de luxo, segurança e imortalidade. Tão imortal que chegaram a chamá-lo de inafundável. Em menos de uma semana, o inafundável afundou. E o que você talvez nunca tenha se perguntado é: e se esse naufrágio não foi uma fatalidade? E se alguém quisesse que ele afundasse? Uma tragédia tão perfeita, com personagens tão certos, no lugar tão exato, que parece mais roteiro do que realidade. E quanto mais você olha de perto, mais percebe que talvez o iceberg tenha sido só o disfarce. Porque dentro daquele navio estavam pessoas que jamais deveriam ter chegado ao destino final. E se você acha que isso é grave, espera até saber quem eram esses passageiros e o que eles estavam tentando impedir. Eles não eram apenas ricos. Eram o tipo de ricos que influenciavam decisões em Washington com um jantar e mudavam os rumos da economia com uma assinatura. John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim, Isidor Straus. 3 dos homens mais poderosos da elite financeira americana. 3 nomes que hoje estampam estátuas, avenidas e prédios históricos. Mas naquela época, eles tinham algo em comum que ia muito além da primeira classe do Titanic. Todos se opunham ferozmente à criação de um banco central privado nos Estados Unidos. Não estamos falando de uma crítica casual ao sistema. Esses homens tinham dinheiro, influência e acesso suficiente para barrar ou atrasar por décadas a implantação do que, mais tarde, seria chamado de Federal Reserve. Agora, respira fundo e pensa. Qual a chance de 3 dos maiores obstáculos a um plano bilionário estarem juntos no mesmo navio? E mais do que isso, qual a chance dos 3 não voltarem para casa? Alguns dizem que foi tragédia, outros coincidência. Mas a história deles mal começa quando você descobre quem financiou o Titanic e decidiu de última hora não embarcar. Em 1912, poucos homens no mundo tinham mais influência sobre o dinheiro do que John Pierpont Morgan. Banqueiro, magnata e arquiteto do sistema financeiro americano, ele não era só o dono da White Star Line. Era o homem que bancava os trilhos, os cabos e os cofres da América. Sua mão estava por trás da eletricidade que iluminava as cidades, dos navios que cruzavam oceanos e do aço que erguia os arranha-céus. Morgan controlava empresas, influenciava governos e criava regras em um tabuleiro onde só ele sabia as peças que estavam escondidas. E foi ele quem financiou o Titanic. Mais do que isso, ele tinha passagem confirmada para a viagem inaugural, bagagens despachadas, criados embarcados, suíte de luxo reservada. Mas na véspera da partida, ele desistiu, sem alarde, sem nota oficial, sem explicação. Alegou cansaço e preferiu se isolar em um resort francês, em vez de embarcar na maior viagem da história naval. Coincidência? Pode ser, mas que tipo de homem gasta milhões para construir o maior navio do mundo e, na hora de brilhar, desaparece do palco? Em uma noite reservada, alguns dias antes da partida do Titanic, J.P. Morgan jantava com aliados estratégicos. Não era uma reunião oficial, nem precisava ser. Entre garfadas e comentários sobre o mercado, um dos convidados, desconfortável mas curioso, perguntou: E se Astor, Straus e os outros bloquearem o Federal Reserve? Eles são poderosos, têm muita influência. Não seria um grande obstáculo para a gente? Morgan nem levantou o olhar. Terminou de mastigar, pousou os talheres com calma e respondeu:
Engraçado como certos homens ainda acreditam que princípios valem mais do que poder. Astor, ainda preso à ilusão do ouro sólido, como se o mundo fosse movido por cavalos e carruagens. Strauss, romântico demais, achando que lealdade à pátria é um escudo contra o inevitável. Mas o jogo mudou, e eu não tenho paciência para quem insiste em jogar com regras antigas. Às vezes, o sistema precisa de um empurrão, ou talvez de um naufrágio. Eu tenho o navio, eles têm os nomes. Vamos ver qual deles afunda mais rápido. E então, como se nada tivesse sido dito, o jantar continuou. No dia seguinte, os preparativos do Titanic seguiram normalmente. E os nomes certos continuavam na lista de embarque. Agora, pensa comigo. O próprio arquiteto da viagem, o homem mais envolvido com o projeto, simplesmente desiste? E dias depois, os 3 maiores opositores da criação do Federal Reserve estão mortos? Pode ter sido azar, ou pode ter sido uma manobra fria e precisa de alguém que sabia exatamente onde cada peça estava no tabuleiro. Mas como toda grande jogada, alguém teve que executá-la. E no caso do Titanic, esse alguém usava um chapéu branco com botões dourados. Quem era Edward Smith? Por que colocaram no comando da viagem mais importante da história um homem prestes a se aposentar? E por que ele, justamente ele, cometeria erros tão básicos que até um marinheiro novato saberia evitar? Se você acha que o sumiço de Morgan já é suspeito, espera só até descobrir quem estava no leme e como ele conduziu o navio direto para o fundo. Edward John Smith, um nome que por décadas foi lembrado com honra, ou com pesar. Capitão experiente com 38 anos no mar, chamado de Comandante dos Milionários. Mas foi ele quem levou o Titanic, a maior máquina já feita por mãos humanas, direto para o fundo do Atlântico. Só que tem um detalhe: Smith já estava de saída. Aquela seria sua última viagem antes da aposentadoria. E ainda assim, colocaram ele no comando do projeto mais ambicioso da história naval? É como chamar um general cansado para liderar uma revolução, ou um rei decadente para comandar o exército em sua última guerra. Algo não bate. Na noite de 14 de abril de 1912, o Titanic cruzava as águas geladas do Atlântico Norte a quase 22 nós. O céu limpo, o mar calmo demais. Mas essa calma escondia algo. Nas horas anteriores ao impacto, 7 mensagens de alerta foram recebidas por operadores do Titanic. 7 navios na mesma rota já haviam sinalizado: icebergs à frente. Mas nenhuma dessas mensagens chegou ao capitão. O operador de rádio estava ocupado, transmitindo mensagens de passageiros ricos, ansiosos por novidades em terra firme, prioridades. E quando o Titanic finalmente colidiu, a tragédia se desenrolou com uma precisão quase cruel. O navio Californian estava a dele apenas 20 quilômetros de distância, imóvel, silencioso. Seu operador de rádio tinha desligado o equipamento, dormia, enquanto centenas de foguetes de emergência iluminavam o céu, enquanto o maior navio do mundo sangrava pelas bordas. O Californian flutuava, como um fantasma, sem responder, sem socorrer. Imagine uma casa em chamas, gritos ecoando pelas janelas, e a brigada de incêndio estacionada do outro lado da rua, com os olhos fechados. Talvez tudo isso seja só uma cadeia de coincidências improváveis. Ou talvez tenha sido o primeiro movimento silencioso de um jogo muito maior. Eu não estou aqui para dizer no que você deve acreditar. Só te mostrei peças que até agora estavam fora do tabuleiro. O que você vai fazer com isso? É você quem decide. Mas se esse vídeo te fez pensar diferente, deixa o like. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E comenta aqui embaixo: você acha que o naufrágio do Titanic foi só uma tragédia? Ou tinha algo por trás? Quero saber o que você pensa. E se quiser mais histórias que o tempo tentou enterrar, já se inscreve e ativa o sino.
porque isso aqui foi só o começo.